Olá pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre análise de dados de florestas nativas no R. Bom, então o que precisamos fazer é abrir o software R e vamos abrir o software R por esse atalho dentro da pasta. É importante que seja aberto por aqui, porque daí ele já entende que o nosso diretório de trabalho é exatamente essa pasta onde nós possuímos os scripts que vamos trabalhar, os dois scripts, e o banco de dados em CSV. No caso aqui, eu tenho em CSV apenas o de plano de manejo, por enquanto. Então vamos abrir aqui o R. Se essa janela superior aqui não estiver aberta para vocês, vocês vêm aqui e criam um novo script. Então, esse aqui é o RStudio. O RStudio é uma plataforma que lê o software R. Ele não funciona sozinho. Se vocês instalarem o RStudio e não instalarem o R, ele não funciona. Ele apenas é uma plataforma de leitura do software R. Ele deixa o R mais bonitinho, vamos dizer assim, e dá algumas opções. Vou apresentar aqui rapidamente. Aqui é o prompt de comando, é o console, onde de fato as coisas ocorrem, ok? Aqui que é o R. Aqui é o script, é onde executamos as nossas ações e podemos dessa forma armazená-las, salvar o script, onde vai estar todo o algoritmo, todo o caminho de execução da análise de dados. E posteriormente podemos reutilizá-lo para posteriores análises. Aqui é onde vai sendo mostrados os objetos que estão sendo criados. E aqui tem várias opções. Aqui tem como se fosse o Windows Explorer, alguns plots, alguns gráficos vão ser plotados aqui, pacotes que podemos vir a instalar para novas análises, o Help e esse Viewer aqui que eu não sei o que é. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o primeiro script, tá? É o script Plano de Manejo de Floresta Sustentável. Plano de Manejo Florestal Sustentável. Que eu vou chamar aqui de impacto reduzido, né? A gente sabe aí no fundo que nada é tão bonito assim, sustentavelmente gera muitas discussões. Aqui meu Windows deu um pau, para variar um pouco. Então, percebam que existem vários trechos que tem esse hashtag aqui, tá? Tem esse joguinho da velha, que é onde eu posso fazer alguns comentários. Quando eu dou Ctrl Enter, se eu colocar em qualquer linha aqui e der Ctrl Enter, ele imprime exatamente a linha no console aqui embaixo. E tudo que tá com o jogo da velha, ele é inerte, ele não dá erro, não acontece nada. Se não tivesse o jogo da velha e apertar Ctrl Enter, ele dá um erro, porque não significa nada isso para a linguagem do R. Tudo bem? Então, primeiro comando aqui, eu vou utilizar a função remove, que é para remover quaisquer objetos que possam estar carregados dentro do meu software. No caso não tem nenhum, mas eu vou remover quaisquer objetos que possam existir anteriormente. Então agora eu vou carregar o nosso banco de dados, vou vincular a um novo objeto que eu vou chamar de dados, e eu utilizo essa setinha aqui, e eu vou utilizar a função read.csv, ele vai ler o arquivo CSV, e eu vou falar o nome do arquivo. Como esse arquivo está dentro do meu diretório de trabalho, ele lê automaticamente. O importante aqui, pessoal, que eu menciono, é que se o seu Excel estiver em inglês, utilize a função read.csv. Agora, se o Excel que você fez, o arquivo CSV, estiver em português, ou seja, casas decimais em vírgula, então utilize o read.csv 2. Tudo bem? Então vamos lá, se a gente clicar aqui no dados, ele abre uma tabelinha, que é o nosso banco de dados aí. Tudo bem? Parcela, identificação das árvores, espécie, CAP, altura comercial. Lembrando que o uso aqui eu gerei aleatoriamente. Tá? Eu classifiquei algumas espécies como comercial e não comercial. Então eu utilizo a função head aqui, que eu vou mostrar só a cabeça dos dados, só o início, as 6 primeiras observações do meu banco de dados. E a primeira parte aqui, então, eu vou criar
algumas variáveis, que é a área basal, volume. Então, para isso, primeiramente aqui eu vou girar, quero saber o meu número de parcelas. Bom, nesse banco de dados que eu tenho aqui, eu tenho quantas parcelas? Eu tenho 20 parcelas. Então eu informo aqui quantas parcelas eu tenho e qual que é o tamanho da minha parcela. Isso daí vocês precisam saber também. No caso aqui, a parcela que eu estou trabalhando é de 1/4 de hectare, 0,25 hectares. Então, dessa forma, eu consigo calcular o tamanho da minha amostra. Então, eu vou fazer um objeto chamado amostra, que vai ser o número de parcelas vezes o tamanho da parcela. Depois eu coloco um ponto e vírgula aqui. Para que serve esse ponto e vírgula? O ponto e vírgula no R é utilizado quando eu quero fazer duas ações numa mesma linha. Eu poderia criar a amostra e depois imprimir ela em duas ações. Ou então eu coloco o ponto e vírgula quando eu quero executar as duas ações em um comando só, em um Ctrl Enter só, ok? Então ele criou a amostra, que é essa fórmula, e já imprimiu ela aqui no meu prompt de comando. Aqui eu posso explorar o meu banco de dados, str, que é o structure, ele vai me dar algumas informações sobre cada coluna que existe. A coluna parcela são números inteiros com esses valores, o id são números, o sp são dados categóricos, são fatores. Tudo bem? Ele me dá, e a mesma coisa que eu clicar aqui nessa setinha azul, ele me dá o structure também. Se eu clicar aqui nesse canto na setinha azul. Então agora eu vou calcular o DAP, a área basal e o volume comercial. Para isso, então, eu falo que agora no meu banco de dados existe uma coluna. Sempre que eu entro no banco de dados, eu utilizo o cifrão aqui. O cifrão eu consigo vincular uma coluna. No caso aqui eu vou criar essa coluna DAP, ela não existe. Então eu estou falando aqui que eu quero agora que meu banco de dados tem uma coluna chamada DAP, que ela é nada mais que a coluna CAP, o vetor dados CAP dividido por π. No R aqui ele entende que o π ele é o número 3.14 lá. Uma coisa interessante é que se vocês selecionarem só uma parte do comando e apertar Ctrl Enter, ele imprime aqui exatamente só a parte que você estava selecionando. Tudo bem? No caso aqui eu imprimi só o π. Mas o que a gente quer que ele execute a linha toda. Então eu clico em qualquer local dessa linha e aperto Ctrl Enter. Automaticamente foi gerado na sua coluna DAP. Agora eu vou criar uma coluna chamada G, que é o símbolo da área basal. Para de dar pau, Zica. Então vai ser o dados DAP ao quadrado vezes π dividido por 40.000. Essa aqui é a fórmula da área basal. Divide por 4, por causa que tá o DAP aqui, lembra? πr ao quadrado. Daí como tá DAP, você tem que dividir por 4 e você divide por 10.000 para transformar centímetro em metro, centímetro cúbico em metro cúbico. Então a nossa área basal aqui já sai em unidades de metro cúbico. Desculpa, metro quadrado, tá? De centímetro quadrado para metro quadrado. Você multiplica, você divide por 10.000. E aqui, para o cálculo do nosso volume, a gente vai utilizar o fator de forma 0.7, que é o fator que o pessoal tem utilizado aí nos planos de manejo em florestas nativas da Amazônia. Parece que quando você está realizando já um outro plano de manejo, um segundo plano de manejo, numa unidade de produção anual, numa UPA 2, você é exigido já uma cubagem das árvores que foram derrubadas no projeto anterior. E aí você faz uma equação de volume. No nosso caso aqui, como que é uma primeira vez, é um exemplo, vamos utilizar o fator de forma, 0.7. Então o volume de cada árvore vai ser a área basal vezes a altura comercial, ou seja, é o volume do cilindro. Só que a árvore não é um cilindro perfeito, e por isso a gente precisa multiplicar pelo fator de forma. Ele perde aí 30% do volume do cilindro, porque multiplica por 0.7. Dessa forma, então, nós criamos o vetor DAP, área basal e volume. Se nós olharmos os nossos dados aqui agora, ele está com essas 3 novas colunas. Tudo bem?
Então vamos seguir em frente. Notem que existe demasiadas casas decimais aqui, né? Não existe tanta precisão assim, a gente não precisa trabalhar com tanta casa decimal. Poderíamos arredondar aí para apenas 2, no caso da área basal 3, 4 casas decimais. Deixa eu ver que erro chato que é esse que está acontecendo aqui. Chatice. Então vamos lá. Bom, criamos... Então agora só de curiosidade aqui agora, a gente vai responder algumas perguntas. Qual que é o volume total da minha área aí? Então basta, vou criar um vetor unitário, que é um número, que vai chamar v.tot, volume total, que é a soma, vou utilizar a função sum, que é a soma do meu vetor de dados. Eu vou selecionar só dados vol aqui, volume, vou apertar Ctrl Enter, vocês percebam que é um vetor. É um vetor com um monte de volumes, cada número desse é uma árvore, é o volume de uma árvore, e eu vou somar eles. E depois que eu criar esse objeto, eu coloquei um ponto e vírgula aqui, eu vou imprimir esse objeto. Então, meu volume total aí é 562 metros cúbicos. E como eu sei o tamanho da minha amostra é 5 hectares, então eu vou dividir isso por hectare e eu tenho aí que eu tenho 112 metros cúbicos por hectare nessa floresta. E o número de árvores? Bom, o número de árvores nada mais é que o número de linhas do meu banco de dados, ok? No meu banco de dados, cada linha é uma árvore. Então eu aplico aqui a função anyRow, que é o número de linhas, e depois imprimo ele. Ou seja, eu tenho 847 árvores, dividido por 5, dividido pelo tamanho da minha amostra, eu tenho aí cerca de 170 árvores por hectares. E aí, temos madeira para cortar? Ou seja, quanto a gente tem aí de madeira que é classificado como uso comercial? Neste caso aqui, então, eu vou criar um banco de dados só com as minhas madeiras comerciais. Vou fazer um filtro nos meus dados. E eu coloco aqui, quando eu utilizo colchetes, eu falo, vou utilizar meu banco de dados e depois coloco um colchetes. O primeiro espaço do colchetes é as informações da minha linha e o segundo é da coluna. O da coluna, a informação da coluna eu deixei em branco, sem nada, ou seja, eu quero todas as colunas. Mas as linhas, eu só quero as linhas onde o meu vetor uso é igual, percebam que eu estou utilizando dois sinais de igual aqui, é igual ao comercial, tudo bem? Se eu imprimir só essa parte aqui, ele dá um monte de true ou false, que são os locais onde é comercial e não é comercial. E ele vai pegar, ele vai pegar só o banco de dados onde isso aqui é verdade. Então vamos selecionar aqui, a gente vai ter agora um banco de dados, dados comercial, que eu posso clicar aqui à direita e abrir, que são somente os de uso comercial. Então agora eu vou somar o volume só dos meus dados comercial. Eu vou encontrar aí que eu tenho 380 metros cúbicos, que dá aí 76 metros cúbicos por hectare. E eu vou ver agora, eu vou fazer um outro filtro pelo diâmetro mínimo de corte, certo? Segundo a legislação atual, os planos de manejo na Amazônia, você só pode abater indivíduos acima de 50 centímetros de DAP. Então a gente vai falar aqui que a gente quer a soma dos meus dados comercial em volume. E aonde? No caso aqui eu estou utilizando colchetes de novo. Mas aqui o colchetes não tem vírgula dentro, né? Porque como eu estou explorando um vetor. Percebam que aqui é um vetor, não é uma tabela. É dados comercial na coluna volume, certo? Se eu imprimir isso aqui, ele é um vetor. Então eu coloco aqui somente as informações que me interessam agora. Eu quero somente nos quais dados comercial DAP é maior que o DMC, o diâmetro mínimo de corte. Se eu imprimir só esse carinha aqui dentro, eu preciso criar o DMC. Eu esqueci de dar Ctrl Enter aqui em cima. Criei o DMC. E se eu imprimir só esse comando, ele vai me dar exatamente a posição dentro do vetor que estão as árvores com 50 centímetros, mais de 50 centímetros de DAP. Então eu falo que eu quero a soma
dos meus dados volume, nos quais o DAP é maior que o DMC. Então, eu vou imprimir ele aqui, esqueci de colocar a impressão, V com corte, agora ele vai imprimir também. Então eu tenho 265 metros cúbicos aí, ou seja, 53 metros cúbicos por hectare. Então, é viável, o que parece aqui é que é viável realmente fazer um plano de manejo dentro dessa floresta, considerando aí que com ciclos de manejo acima de 25 anos, a gente pode explorar até 30 metros cúbicos por hectare. É o máximo que a gente pode explorar, são 30 metros cúbicos por hectare. E a gente tem na nossa floresta aí 53 metros cúbicos. Claro que existem alguns critérios para estipular porta-sementes, alguns critérios aí que a gente vai ver posteriormente na execução do POA, no plano de operação anual. Então, mais uma última curiosidade aí, vamos ver o número de indivíduos comerciais, que nada mais é que o número de linhas N-row dos meus dados comercial. Então existem aí 535 indivíduos, ou seja, 107 indivíduos por hectare. Vamos dar continuidade agora num outro vídeo, na segunda parte, onde vamos fazer algumas análises mesmo. Vamos dividir em classes de DAP e seguir com a nossa videoaula.